Olá, amigos, com vocês, Portal de Luz, nosso encontro semanal. E eu sinto-me muito bem na companhia de todos vocês. Esse é um momento de interiorização. Vamos aproveitar a mensagem suave, espiritualizada de Chico Xavier. Oremos por nós, por nossa família, pelo planeta que nos abriga, para que haja paz em toda essa maravilhosa casa planetária. Oremos. Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento. É aí que todos os elementos geradores da inércia se instalam. Terras abandonadas, terras órfãs, criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados muitas vezes te buscam fronteiriços, descerram-se-te a visão, na fadiga dos pais que a dor manifesta, suplicia e consome, no desencanto dos companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho em cinzas, no problema do filho que a revolta desgasta, na prova dos irmãos que sorriem chorando para que lhes não vejas os detritos da mágoa. Se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Sabes que a caridade é o sol que varre as sombras. Trazes contigo o dom de esparzir o consolo. Podes pronunciar a palavra da bênção. Consegues derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria. Guardas o braço forte que levanta os caídos. Teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios, afinando-as no tom da música fraterna. Retens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largaste. Nada te freia as mãos no socorro ao doente. Ninguém te impede, enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem dos que virão. Não te detenhas, pois, no vazio das trevas. Planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do excelso semeador, escutá-lo-ás a cada passo, rente aos próprios ouvidos, a dizer-te confiante: trabalha enquanto é tempo e semeia, semeia. Em abril de 1967, quando pela primeira vez aportei em Paris, eu vim atrás de um sonho: fazer meu estágio no campo médico. Mas, sobretudo, rever Kardec nas mesmas ruas, nos mesmos arcos, nas mesmas salas, como se fosse possível respirar
o mesmo clima de espiritualidade no nascedouro da nossa consoladora doutrina no século XIX. Ingênua, eu não me dera conta da passagem do tempo, acreditando que encontraria as mesmas sociedades espíritas deixadas pelos pioneiros, plenamente ativas, funcionando como centros de estudo e de irradiação da caridade cristã. Ao participar, porém, das reuniões existentes à época em que eu estava lá, 1967, nos mesmos endereços venerandos de antigamente, desde logo compreendi que nada restara do exemplo deles, nem mesmo referência à obra de Allan Kardec. Aliás, para nossa tristeza, a mudança fora radical. Tanto a Rua Copernic, número 8, na Maison des Spirites, Casa dos Espíritas, presente de Jean Meyer aos confrades do mundo todo, e que já não mais existe, quanto nos endereços frequentados por Gabriel Delany. Eu ainda peguei a Casa dos Espíritas na Rua Copernic, mas participando das sessões, eu percebi que era preciso pagar para ter acesso à reunião e às informações imprecisas e banais dos médiuns. Na verdade, a mediunidade havia sido reduzida à triste condição de exercício de adivinhação do cotidiano das pessoas. Pegava-se um objeto e o médium começava a falar sobre a pessoa. E, em geral, nada coincidia, como foi o meu caso. Compreendi, então, que a casa era a mesma. Paris continuava a cada dia mais bela, fértil em sua produção cultural, mas ostentando edifícios fantasmas, sem a presença dos habitantes humildes que um dia fizeram brilhar em seu céu as luzes do Consolador. Como um vulcão terrível, as duas grandes guerras haviam solapado os formosos ideais do cristianismo redivivo, rechaçando para longe a árvore do Evangelho, que foi transplantada então para o outro lado do Atlântico, a fim de não correr o risco de se estiolar completamente. Todos sabemos que a árvore do Evangelho foi transplantada para o Brasil. Depois disso, em várias idas e vindas a Paris, a minha sensação de vazio persistia. Algo, porém, mudou em outubro de 2004. Com a realização do Congresso Mundial, em louvor ao bicentenário de nascimento de Allan Kardec, caravanas do mundo todo aportaram à capital francesa, trazendo cada uma delas a representação de milhares de outros compatriotas encarnados e desencarnados para se unirem aos bravos e resistentes irmãos franceses na grande festa de confraternização. À medida que chegavam,
sentíamos que os vazios eram preenchidos. Havia, finalmente, uma sensação de plenitude. Durante o congresso, a Maison de la Mutualité, junto ao Quartier Latin, ao Panthéon, e a Igreja de Notre-Dame de Paris, transformara-se em uma imensa arena que se projetava da terra para os céus. E onde milhares de corações nos dois planos da vida expressaram livremente sua gratidão a Jesus pelas luzes do Consolador. Neste memorável encontro em família, foi possível reviver, em alguns dias, cerca de 150 anos de história. Mas a comemoração em Paris reservava-nos ainda um reencontro inesperado. A mensagem há um século de Hilário Silva, recebida por Chico Xavier e que consta do livro O Espírito da Verdade, foi fonte de inspiração, não só para a bela exposição histórica realizada por Elza Rossi no 4º Congresso Mundial, como também para um passeio à Ponte Marie, uma entre tantas outras sobre o rio Sena. Desejávamos orar no mesmo lugar onde um dia Jean Perrier pensara em acabar com a própria vida, mas desistira ante as argumentações sólidas do Livro dos Espíritos, que fora providencialmente colocado em suas mãos no instante decisivo, quando ele se preparava para jogar-se no Sena. No dia 4 de outubro de 2004, logo após os trabalhos do Congresso, nós formamos uma pequena caravana com os irmãos da Inglaterra e da Espanha e partimos felizes na direção da Ponte Marie. Escolhemos o meio dela, a parte em que o Sena tem maior profundidade, de onde Jean Perrier planejava atirar-se. E ali, juntos, oramos, agradecendo ao Senhor da vida as bênçãos do Consolador. Quando pronunciei as últimas palavras da prece, todos nós estávamos debaixo de forte emoção. E junto de nós, a nossa irmã Maria Eugênie Pires, médium clarividente, presidente do grupo Fraternity de Londres, descreveu-nos o que se passara durante os instantes de oração. Ela viu uma grande quantidade de espíritos, de feições horrendas, muitos completamente deformados, que foram retirados da lama, do fundo do Sena. E eles caminhavam na nossa direção, sem, contudo, conseguir alcançar-nos, porque estávamos protegidos por um cordão fluídico de isolamento. Nesse momento crítico, após a libertação das águas, nossos irmãos sofredores foram resgatados pelos soldados da legião de Joana d'Arc, que os arrebataram da ponte para uma outra dimensão espiritual.
Enquanto percorríamos o trajeto de volta, ainda sob o impacto da revelação, refletíamos sobre o valor de uma simples prece nascida de um impulso de gratidão. E agradecíamos à misericórdia divina a possibilidade que nos concedeu de levar um pouco de alívio aos irmãos sofredores, tendo em vista o tanto que lhes devemos ante a conta do destino. Nessa noite de 4 de outubro de 2004, tivemos mais uma lição inesquecível. Nossos momentos de alegria e gratidão a Kardec são legítimos, mas devem ser traduzidos também em mais trabalho de amor e esperança em favor dos irmãos do caminho. Sob o céu de Paris, mais uma vez, as luzes do Consolador desceram sobre nós. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Retornamos com um portal de luz que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Se deseja saber mais sobre os nossos produtos, o jornal Folha Espírita, os livros, por favor, telefone ou passe um e-mail. Ou se você deseja que eu aborde nesse programa algum tema especial, por favor, tome a mesma providência, ou por telefone ou por e-mail. Vamos chamar agora o nosso Maider. Ele vai nos falar no momento doutrinário. Vamos ouvi-lo. Amigas e amigos do Momento Doutrinário, sejam bem-vindos ao programa Portal de Luz. Vamos juntos refletir sobre o porquê esquecemos a vida passada. O Evangelho segundo o Espiritismo, conforme capítulo 5, item 11, esclarece: muitas pessoas imaginam que o esquecimento das vidas passadas é um obstáculo ao aproveitamento destas experiências vividas anteriormente. Deus lançou de forma conveniente um véu sobre o passado. E isso tem uma finalidade útil. As lembranças do passado trariam inconvenientes muito graves. Poderia nos humilhar de forma estranha ou então exaltar o nosso orgulho, o que certamente dificultaria o exercício do nosso livre arbítrio. De qualquer forma, isto traria perturbações inevitáveis nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nestas pessoas reconhecesse as mesmas que havia odiado, provavelmente o ódio reapareceria. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus deu a cada um de nós justamente o que necessitamos para que nos melhorássemos, ou seja, nos deu a voz da consciência, as tendências instintivas e ainda retira-nos o que poderia nos prejudicar. Isto nos é suficiente. Cada um de nós traz ao renascer na matéria
aquilo que adquiriu. Cada um de nós nasce exatamente como nos fizemos até então. Cada existência é sempre um novo ponto de partida. Pouco importa sabermos o que fomos. Se porventura estamos sendo punidos, é porque infringimos as leis universais. As nossas más tendências atuais indicam o que resta corrigirmos. É então nesses pontos que devemos concentrar toda a nossa atenção. Esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se apenas de uma interrupção momentânea, semelhante àquela que temos com o sono na vida terrena, que nos impede de lembrar o que fizemos ou onde estivemos durante o sono. Na realidade, o espírito nunca perde a lembrança do passado, pois durante o sono do corpo físico, o espírito goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. A lembrança do passado só se apaga durante a vida exterior de relações sociais. Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. O Dr. Luiz Gustavo vai nos trazer a interpretação da lição do Evangelho segundo o Espiritismo, que comemora neste ano 150 anos de existência. Vamos ouvi-lo. Olá, amigos e amigas. Retomamos hoje o estudo do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Conversamos com vocês no programa anterior sobre o papel missionário desempenhado por Moisés e sobre a figura amorosa e esclarecedora do Cristo. Ainda dentro deste contexto, cabe-nos ressaltar que os mandamentos de Deus, enviados através de Moisés, eram um germe da moral cristã. A moral ensinada por Moisés era proporcional ao estado de adiantamento espiritual e entendimento daquele povo semi-selvagem. Naquela época, não compreendiam que se pode adorar a Deus sem cometer holocaustos e cultivando o perdão aos inimigos. Eram povos muito inteligentes no âmbito das artes e ciências, mas atrasados moralmente. Com isso, Jesus encarnou com o propósito de desenvolver e dar o sentido verdadeiro da lei de Deus, em um contexto onde a humanidade se encontrava um pouco mais preparada para uma compreensão melhor dessa lei. Por isso nos disse: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ou seja, trouxe-nos o princípio básico dessa lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nos esclarece que todas as outras leis e os profetas se encontram nesse princípio. E quando o Mestre nos diz que o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o único J, ele nos pontua que a lei de Deus deve ser praticada em toda a sua pureza, por cada um de nós, filhos de Deus, independentemente do credo, da raça ou da cor. Não existem privilégios perante a lei divina. Estamos todos nós destinados ao progresso espiritual através das jornadas sucessivas da reencarnação. A lei nos cobra educando-nos. Quando desperdiçamos oportunidades através da fortuna mal empregada, da saúde mal cuidada, dos recursos morais e espirituais sufocados pelo orgulho, pela vaidade, pela cobiça e pela maldade, respondemos à justiça divina inscrita em nossa consciência. Ou seja, somos artífices da nossa felicidade ou infelicidade. O Cristo veio nos ensinar que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus, que é o mundo espiritual. Ensinou-nos os caminhos para a evolução espiritual, para a nossa reconciliação com Deus e como alcançar a iluminação interior através da prática do amor e da caridade. Porém, ele não revelou toda a verdade.
coube ao Espiritismo, na medida em que se desenvolveu novas ideias no espírito humano e na ciência, revelar aos homens por provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual, bem como suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra que muitos dos fenômenos tidos como sobrenaturais ou mágicos é o resultado de forças vivas e incessantemente ativas no universo, os espíritos. Como nos assevera o espírito Hamed, o Espiritismo fez renascer nas almas a compreensão verdadeira natureza do homem e a percepção de que seu destino é fruto de suas escolhas. A imortalidade da alma e as vidas sucessivas são algumas bases sólidas que abalaram os alicerces de toda uma coletividade estruturada numa visão distorcida da verdade universal. O Espiritismo estabelece por crença indispensável a fraternidade, como concepção de vida real a ser incorporada por qualquer um de nós, na medida em que vamos tomando consciência da nossa essência e evoluindo espiritualmente. Afinal, fora da caridade não há salvação. Que Jesus abençoe a todos nós. Até o próximo programa. E chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Um grande abraço a vocês e até a próxima semana.